Se antes do seu nascimento, sem saber se você vai nascer numa família pobre, classe média ou rica, como você gostaria que a divisão social e econômica da sociedade funcionaria? Vamos falar sobre esse assunto? Então, clique em curtir, se inscreva aí. Se você está gostando do nosso conteúdo, considere a possibilidade de nos apoiar através do Pix. Eu vou deixar a minha chave aqui na descrição e vamos embora! No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série que estamos discutindo o livro Justiça, do filósofo estadunidense Michael J. Sandel. Hoje, nós vamos falar sobre um capítulo a respeito do pensamento do filósofo também estadunidense John Rawls. Eu já até falei sobre esse pensador aqui no canal. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no card, mas nesse vídeo a gente vai falar do pensamento do John Rawls dentro do contexto do livro do Michael J. Sandel. O John Rawls, ele é conhecido porque ele criou a teoria chamada teoria do véu da ignorância. O véu da ignorância seria justamente uma peça que você colocaria sobre a sua cabeça para você não ver como a sociedade funciona. E isso seria antes mesmo de você estar dentro da sociedade. Imagine que você vá nascer, que você vá para uma determinada sociedade. Como você gostaria que ela fosse? Como você gostaria que ela funcionasse? Como você gostaria que seriam os níveis de desigualdade existentes dentro dela? Para isso que serve esse véu da ignorância, para que você possa ter uma concepção sobre como deve ser um sistema de justiça, como deve ser um sistema de ética, um sistema de moral, sem você saber como você vai nascer. Se você não sabe como vai nascer, pondera o John Rawls, a maior possibilidade é que você justamente tenha o medo de nascer dentro das classes mais baixas, porque são as classes mais numerosas. Então, a tendência de quem veste o véu da ignorância seria justamente de pensar uma sociedade com uma justiça mais distributiva para aqueles que são de classe baixa. Se você tem um risco de nascer dentro da classe baixa, então vai ser inerente que você queira justamente mecanismos que vão aliviar a sua condição, como por exemplo mecanismos de transferência de renda, saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, entre diversas outras ferramentas que façam com que as condições da classe mais baixa seja melhor. Então, esse senso de justiça do John Rawls nasce justamente por esse véu da ignorância. É como se a gente tivesse uma refundação dos parâmetros de justiça da sociedade. Como se todo mundo parasse para pensar como vai ser a nossa sociedade. E todo mundo vestisse esse véu da ignorância para refletir sobre isso. Se caso não houvesse o véu da ignorância e cada pessoa tivesse uma ciência de qual classe vai nascer, então não haveria uma discussão sobre justiça, você não teria uma reformulação. Uma pessoa que sabe que vai nascer milionária, que vai ser milionária de uma sociedade, nunca vai querer, por exemplo, que haja uma taxação maior de imposto de renda para você fazer uma transferência para as classes mais baixas. Por isso que o véu da ignorância é extremamente importante para essa concepção ética e moral. O John Rawls pensa que existem duas etapas para a construção desse formato de justiça. A primeira etapa está ligada a questões de liberdade, aos direitos individuais, direito de ir e vir, direito de se expressar, direito de você ter suas opiniões, a sua religião, de fazer o que você bem quiser da sua vida. Esse parâmetro ele sempre vai ser prioritário em relação ao segundo parâmetro, que são as ferramentas de justiça social, que são as formas como você vai criar essas melhorias para os grupos mais pobres, para as classes mais baixas, o que vai ser desenvolvido para você conseguir fazer uma justiça social. Então, se algum dos mecanismos para fazer essa segunda fase funcionar acabar prejudicando algum elemento da primeira fase, ela deve ser desconsiderada. Você precisa pensar em outros maneirismos. Ou seja,
para que você tenha condições melhores para as classes mais baixas, você não pode, por exemplo, impedir a liberdade de expressão, porque você não poderia fazer justiça social matando o elemento básico da individualidade. Então, como a gente pode ver, o pensamento do John Rawls é extremamente focado em você ter uma espécie de pacto coletivo, uma refundação coletiva, para você reduzir os impactos da situação social e econômica sobre as classes mais baixas. E dentro desse contexto do livro do Michael J. Sandel, a gente já consegue então perceber que isso vai bater de frente tanto com o pensamento do utilitarismo quanto com o do pensamento do liberalismo. O pensamento do John Rawls vai bater de frente com o utilitarismo porque o John Rawls não pensa nessa ideia de quanto mais prazer, menos dor, melhor a sociedade, porque esse tipo de pensamento pode justamente afetar as classes mais baixas, e é nesse grupo que o John Rawls está pensando. Então, o modelo do utilitarismo não serve porque ele não foi pensado para se fazer uma justiça social. Ele não foi feito para você priorizar aqueles que têm menos recursos na sociedade. Ele simplesmente foi pensado olhando a sociedade como um todo e a grande maioria de pessoas que conseguirem prazer. Então, o pensamento do utilitarismo ele conseguiria conceber a existência, por exemplo, de 10% das pessoas passando fome em estado de miséria, contanto que a grande maioria dos 90% estejam em boas condições. Já o John Rawls pensa o contrário. A prioridade são esses 10% que estão numa situação de miséria. Porque se você colocar o véu da ignorância, existe o risco de você nascer dentro desse grupo de miseráveis. Então você vai querer que haja ferramentas que melhorem a situação desses 10% miseráveis. Já com relação ao liberalismo, a gente vê também claramente a discordância entre os dois pensamentos. O liberalismo pensa que cada um deve conseguir, pelos seus próprios esforços, os resultados da sua vida. O justo é que cada um consiga, através da sua capacidade, através do seu mérito, conseguir seu dinheiro, seu emprego, realizar seus sonhos, enfim. Isso bate também de frente com o pensamento do véu da ignorância. Porque o véu da ignorância ele pensa justamente em você erradicar a miséria, você criar condições melhores para aqueles mais pobres. E isso pode justamente influenciar na capacidade daqueles que têm os níveis mais altos de renda. Para você fazer os mais pobres melhorarem, provavelmente você vai ter que reduzir um pouco daquilo que os mais ricos ganham. E isso entra justamente em choque com o pensamento do liberalismo, porque você teria algum tipo de instrumento que iria fazer uma redistribuição, que iria fazer com que os ganhos de uma determinada pessoa fossem tirados dela e retransferidos para outras. Então a gente pode ver como dentro desses três tipos de pensamento, o pensamento do John Rawls, o pensamento do utilitarismo, o pensamento do liberalismo, a gente encontra discordâncias dela e todas essas são fundamentais para a gente pensar na nossa sociedade. Tanto a ideia do utilitarismo e a do liberalismo, como a gente já abordou nos vídeos anteriores, quanto essa ideia do John Rawls, que visa justamente refundar como a gente tem uma noção de justiça, como a gente tem uma visão das relações econômicas, das desigualdades econômicas, de como a gente pensa em justiça social. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.